Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula de História do Brasil, aula 3, a formação do Reino de Portugal. Bom, com as aulas anteriores, como eu falei, o surgimento das monarquias nacionais era devido ao renascimento comercial e urbano, com o renascimento do comércio, com a formação dos burgos, portanto das vilas, em que formou a burguesia. Então, com a formação da burguesia, o rei viu ali um meio de criação de impostos para manter a sua nobreza e centralizou o poder, centralizando, além do poder, centralizando a unidade de medidas, a moeda para as trocas serem equivalentes, e houve uma crise, a crise do século XIV, em que a fome, a peste e a migração dos árabes para a Europa trouxe uma grande crise, em que a nobreza já não tinha muito para onde fugir, a não ser procurar novos mercados consumidores, ok? Então, as razões principais para a expansão marítima seria essa busca de chegar até o Oriente, e a partir do Oriente conseguir bastante especiarias, e essas especiarias teriam um valor agregado bastante importante para vender no centro da Europa Ocidental. Então, é a partir daí que surgem as monarquias nacionais, com a regulamentação da moeda, do peso de medidas e a ação de ceder todos os seus deveres políticos em nome de um rei por parte da nobreza. A nobreza perde toda a sua autonomia no feudo e entrega esse poder para a nobreza, mas a nobreza corresponde botando essa nobreza que entregou o seu cargo político e militar para dentro da corte, para dentro da centralização do poder na burocracia. A burocracia da centralização do poder por um rei é formada pela nobreza, ok? Então, as monarquias nacionais surgem a partir do século XIV, e a gente consegue ver a primeira surgindo com a formação do Reino de Portugal. Porque Portugal teve a primeira capacidade de se tornar um reino, um estado absolutista com a centralização do poder em nome de uma pessoa. A principal resposta disso seria por causa da guerra de reconquista. Os muçulmanos árabes, a partir da Jihad, a partir da Guerra Santa, em nome do profeta Maomé, ou melhor, Mohammed, eles deveriam expandir a sua religião, expandir o islamismo, as ideias do Alcorão para todo o planeta. Então, eles migraram por norte africano, a partir da Arábia, pelo seu processo de nomadismo, porque eles já eram nômades, eles caminhavam os desertos do Saara, vendendo seus produtos orientais, e conseguiu com o islamismo essa fundamentação religiosa para justamente expandir o mercado consumidor e sua religião. Então, só um minuto. Então, com a ideia islâmica de Guerra Santa, eles chegaram até a União Ibérica, portanto, o reino que hoje, o território que é hoje Portugal e Espanha. Eles chegaram até ali, e os reinos portugueses e espanhóis lutaram contra os muçulmanos na Batalha de Poitiers, em 732. Então, o norte da península, a região conhecida como Austro-Reino de Leão, foi uma região mais estável. Então, aquela região abrigava um grande reino, portanto, um grande rei. E aquele rei tinha sua legitimidade perante todos os reinos. Então, com a Guerra de Reconquista e essa união dos reinos para o combate de um inimigo comum, fez com que Portugal se tornasse uma nação, um sentimento de nação contra um inimigo em comum, que seriam os muçulmanos do sul. Então, eles, em primeiro momento, se juntaram no norte da Península Ibérica, arrumaram suas forças, arrumaram seu exército e partiram para o sul contra os muçulmanos
na guerra de reconquista contra os muçulmanos, ok? Então, esse sentimento de causa de um inimigo comum nos dá os caminhos ou a objetividade de entender por que Portugal foi a primeira monarquia nacional da Europa Ocidental. Por que aquele país, quais foram as características daquele momento que fez com que surgisse um reino centralizado. Então, no Reino de Leão, com Astúrias, ele percebeu que havia um condado no sul em que um comandante, portanto um grande militar da nobreza chamado Henrique de Borbônia conseguiu bastante êxito contra os muçulmanos, e o Reino de Leão deu para Henrique de Borbônia um condado chamado Condado Portucalense. E no final das contas, esse condado vai se tornar Portugal hoje em os dias atuais. Portanto, foi a sua grandeza e civil-militar que fez com que o rei de Leão desse para Henrique de Borbônia um condado que hoje é Portugal. Então, o condado é de Henrique de Borbônia, em que ele proclama a independência de Portugal em 1139 com um poder centralizado, um poder absoluto em sua mão, com cargo, portanto, toda a burocracia estatal junto com a nobreza. Então, essa junção de fatos que faz com que Portugal seja a monarquia nacional. Bom, a gente vai estudar agora como Portugal se tornou independente em 1139 do Reino de Leão, que vai ser a Espanha. Em 1139, Portugal começa a dinastia de Borgonha, a dinastia de Henrique de Borgonha, ok? Então, da mesma forma, a luta fez com que a monarquia apoiasse a libertação dos servos para que se engajassem no exército e para que ocupassem as regiões tomadas pelos árabes. Além disso, a necessidade constante de recursos para custear a guerra levou aos reis de dinastia Borgonha a terem sempre olhos voltados para a atividade mercantil, que lentamente se desenvolvia na costa, bem como com a produção agrícola e a pesca. Então, a partir do momento que Portugal se torna independente, ele entende que tem que haver ainda na sua configuração social, política, uma guerra contra os árabes, reconquistar todo o sul da União Ibérica, reconquistar a terra em que os jihadistas, portanto os islâmicos, estavam sobrevivendo. Então, a constante relação entre o povo português e o rei fez com que ele tivesse maior autonomia sobre a população e investisse em algo que trouxesse lucro para a dinastia, para que ele pudesse investir nas guerras do poder bélico contra os árabes muçulmanos. Então, esse contato da dinastia de Borgonha com toda a população portuguesa fez com que houvesse uma revolução naquele país. Uma revolução chamada Revolução de Alvis. Era um grupo familiar em que, com o apoio financeiro da nobreza, portanto do rei, eles tinham o dever e a obediência ao rei de achar meios para que houvesse a ampliação do seu mercado consumidor, assim como a procura de metais preciosos e também de lucro. Então, a Revolução de Alvis era um grupo onde havia estudos náuticos, onde havia construções de caravelas financiada pelo Estado, para que o Estado conseguisse uma melhor captação de recursos para financiar a guerra contra os árabes, ok? Então, a Revolução de Alvis, o intenso crescimento do comércio nas cidades, que vinha se verificando desde o século XII, com o renascimento cultural, o renascimento comercial, esse intenso comércio nas vilas, portanto nos burgos, onde surgiu a burguesia, fez com que esbarrou numa intensa crise. Em crise teve componentes fundamentais da Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra, as revoltas camponesas e a fome que se estendeu pelo continente. Observa. Bom, a Europa Ocidental, no meio da burguesia, no meio dos burgos,
se esbarrou em uma grande crise, uma crise de guerra entre os franceses e os espanhóis, e os franceses e também contra a Inglaterra, e junto com a peste negra e as revoltas dos camponeses e a fome principalmente, fez com que a região central da Europa, portanto essa região aqui, essa região central da Europa fosse difícil de caminhar, difícil de realizar o comércio para Portugal, que estava de frente ao Atlântico. Então essa região aqui totalmente conturbada por pestes, revoltas, a guerra da França contra a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Então para Portugal era muito difícil entrar nesse comércio aqui e conseguir produtos vindo do Oriente, a partir de Constantinopla, e vindo para a Europa Ocidental, ou também pela Itália, pelo mar Mediterrâneo. Então esse local aqui ficou muito conturbado por várias circunstâncias e fez com que Portugal ficasse refém a isso. Mas o governo português, por ter dinheiro, por ser uma dinastia, eles pensaram em investir em um novo tipo de transporte para que pudesse captar todas essas especiarias vindo do Oriente, e o melhor jeito seria pelo mar. Então, com a crise, o perigo das revoltas levou os mercadores a abandonarem em grande parte as rotas terrestres, passando a priorizar o comércio marítimo. Assim, algumas regiões, e entre elas Portugal, ganham uma maior importância como polos do intenso comércio que ligava a região do Flandres ao norte da Itália. Favoreceu-se assim a camada mercantil, que se desenvolvia nas cidades portuguesas, tornando-se mais apta a lutar pelo poder. Então, com a dificuldade que a Europa Central estava de percorrer e vender seus produtos, investiram mais na capacidade de navegar pelo Atlântico Norte até a Itália, chegar nos países nórdicos, ou entrar pelo Mediterrâneo e cultivar todo o Mediterrâneo, chegando inclusive no Golfo Pérsico e no leste do Mar Mediterrâneo, onde está a Fenícia, Israel, o norte do Egito. Então, essa capacidade de se locomover pelo rio, pelos mares, fez com que aumentasse a produtividade, portanto o lucro, e fez com que desenvolvesse a estrutura marinha. A marinha dos países, a estrutura náutica dos países foi bastante desenvolvida, junto com as bússolas, junto com o poder de pensamento racional e científico. Então foi com a Revolução de Avis, foi esse sentimento em que um grupo familiar desenvolveu toda essa estrutura. Então foi o enriquecimento do grupo mercantil, portanto uma família, apoiada pela Raia Miúda, quem sustentou por quase 2 anos uma luta contra a nobreza e contra Castela, impondo ao mestre de origem militar Alves Dom João, irmão bastardo de Dom Fernando, como regedor e defensor do reino em 1385 como rei de Portugal. Então, essa ideia de ir para o mar, de conseguir novos mercados consumidor, de conseguir captar a riqueza oriental com especiarias e o fluxo de mercadoria pelo mar, fez com que o reino de Castela, portanto a Espanha, não gostasse dessa opção, porque ela não tinha muito contato com esse grupo mercantil, e ela teve uma guerra com o Dom João, o defensor militar da família de Alves, em que a família de Alves investiu no seu mestre, portanto em Dom João, irmão bastardo de Dom Fernando, e fez com que Portugal se tornasse um reino independente em 1385. Então, esse episódio, conhecido como a Revolução de Avis, significou na prática a aproximação entre a monarquia portuguesa e o grupo mercantil, a qual passa a ter direta participação no interesse do Estado, o que permite direcionado para o desenvolvimento das placas mercantil, que cada vez mais tornavam-se indissociáveis da navegação. Então, com todo esse processo que estava ocorrendo na Europa Ocidental, pelo meio terrestre, somado a uma questão política do reino de Castela contra a postura do reino de Portugal, o reino
o condado portucalense, fez com que houvesse um conflito político. E esse conflito político estava Dom João, o defensor, irmão bastardo de Dom Fernando, e o reino de Castela contra essa nova estrutura econômica de um país próximo a ela. Então, Dom João, financiado pela classe mercantil, portanto pela classe burguesa, fez com que surgisse um reino em 1385 chamado a Revolução de Alvis, em que é uma junção de pensamentos da burguesia mercantil junto com o Estado absolutista português. Essa junção fez com que chegasse até o Brasil, ok? Então vamos dar seguimento, porque isso aqui é a história do Brasil. Bom, vamos agora para a questão, basicamente, um resumo, e depois as 4 questões, vamos. Basicamente, são tratadas as ações que tornaram Portugal o pioneiro no processo de expansão marítima. Assim, será necessário compreender as origens do reino, inclusive as diferenças entre Portugal e os demais países europeus no período, atentando para os seguintes elementos. As origens do reino de Portugal na Idade Média, que a gente falou, qual foram as origens, a guerra de reconquista, a guerra contra os árabes, essa junção em prol de um inimigo comum. Então, a Revolução de Alvis com um novo processo de mercantilista, fugindo da Europa terrestre, por causa da Europa terrestre estava um caos. Então, a formação do Reino de Portugal foi com o fim da Idade Média, então com o renascimento cultural e toda a sua lógica, ok? A Guerra de Reconquista, as características da dinastia Borgonha e a Revolução de Alvis e a importância da formação do caráter mercantil do Estado português, que foi tudo debatido nesta aula. Então, vamos para a questão FUVEST 2012. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. Então, está comparando Portugal com Grécia. O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultará do extravasamento de nenhum excesso de população, mas fará apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros e que não encontrava no reduzido território patrio satisfação a essa destemida ambição. A sucessão do fundador da Casa de Alvis ao trono português trouxe essa burguesia para um primeiro plano. Fora ela quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representada pela rainha Leocortalis, se ninguém era o mestre de Alvis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, resultou apenas o recurso de expansão externa para conter os incansáveis companheiros de Dom João I. Infere-se na leitura desse texto que Portugal não foi uma potência colonizadora como a antiga Grécia, porque seu letra A, peso político e econômico, apesar de grande para o século, não era comparável ao dela. Interesse, diferente do dela, não era conquistar o mundo. Aparato bélico, embora considerável para a época, não era compatível ao dos gregos. O objetivo não era provar novas terras, mas comerciar produtos nelas obtidos. Então, o que a gente deve inferir nessa questão é que tinha uma diferença entre o povo grego, que queria colonizar. O povo grego queria, portanto, fazer que todo o seu sistema político, o Estado, a polis, que é as polis, os estados independentes, fosse para toda a Europa Ocidental e para as ilhas do Mediterrâneo. Era colonizadora também, fugindo das guerras entre espartanos e atenienses. Enquanto que Portugal, o principal foco era a sedução da burguesia pelo lucro. Então, o objetivo fundamental na diferença é que, enquanto Portugal queria fazer um comércio com os países que fossem colonizados,
os gregos queriam mostrar o seu estado independente, portanto as suas polis, para todas as regiões que fossem colonizadas pelos gregos. Então, a principal diferença, Portugal não foi uma potência colonizadora, porque o objetivo não era povoar novas terras, mas comerciar produtos nelas obtidos. Então, primeiro, letra D. 2. Qual a relação existente entre a Guerra de Reconquista e a formação do Reino de Portugal? Bom, é fundamental que a Guerra de Reconquista trouxe a ideia de um inimigo em comum, o que fez com que tivesse um pensamento dos servos da nobreza e da burguesia em prol de uma ameaça, um fator externo comum, o que fez com que todos se aproximassem ideologicamente e civilmente, o que fez com que surgisse o Reino de Portugal. Então, o fator principal dessa pergunta é o inimigo em comum. Questão 3 diz assim: que razões explicam a precoce centralização política ocorrida em Portugal, se comparada aos outros países europeus? Então, a centralização política de Portugal foi devido à Guerra de Reconquista, a Revolução de Alvis e a guerra contra o Reino de Castela, hoje a Espanha. Então, esses três fatores fez com que Portugal sofresse um processo de desenvolvimento mercantil aliado ao Estado, onde teve esse fator influenciado pela Guerra de Reconquista, pelos fatores da Europa Ocidental terrestre, um caos no século XIV, e também um embate com a nobreza, portanto, o Reino de Castela. Então, a burguesia de Alvises se aliou ao Estado para que Dom João VI, ele se tornasse o regente máximo, poder absoluto do Estado de Portugal. Então foi o fator da nobreza castelhana, a Guerra de Reconquista, a Europa em um caos que fez o desenvolvimento do Estado com o grupo mercantil, a burguesia, com a Revolução de Alvis, ok? Então, quais razões explicam a precoce centralização política ocorrida em Portugal? Foi exatamente pela Guerra de Reconquista, o desastre na Europa terrestre, Europa Ocidental terrestre, e a possível interferência da nobreza castelhana no condado de Portucalense, ok? Com a nova dinastia, a dinastia Borgonha. Então, vamos para a alternativa 4, Unicamp 2014. Desde o início da colonização, os portugueses chamaram de tapuios os grupos indígenas que julgavam bárbaros por seus hábitos culturais distintos do que habitavam o litoral e por seu poder de resistência aos portugueses. Portanto, vamos ler de novo. Desde o início da colonização, os portugueses chamaram de tapuiás os grupos indígenas que julgavam bárbaros por seus hábitos culturais distintos do que habitavam o litoral e por poder de resistência aos portugueses. Contextualize historicamente os significados de guerra justa para os portugueses a partir do fim da Idade Média. Bom, a introdução dele foi falando da colonização portuguesa no território indígena, no território brasileiro atualmente. Mas a pergunta foi totalmente diferente. Ele quer saber os significados da guerra justa para os portugueses a partir do final da Idade Média. Você lembra que no final da Idade Média, a região do Oriente Médio, portanto, a região de Jerusalém, a região dos hebreus, Jericó, toda aquela região que tem os princípios cristãos, que foi onde Moisés recebeu todos Moisés recebeu todas Moisés recebeu a tábua com todos os ornamentos cristãos.
aquela região estava começando a ser invadida pelos árabes. Esses árabes chegaram até a União Ibérica com o sentido da jihad, a Guerra Santa, o convertimento dos cristãos no islamismo, com a crença em Mohammed, ou então Alá, no Deus Alá. Esse novo surgimento, com o desenvolvimento do islamismo no norte do Egito e sul do Oriente Médio, fez com que os cristãos em Portugal se unissem em prol de um inimigo comum, que seria justamente o islamismo. Então, as cruzadas teve o sentido de uma guerra justa. Então, foi com a interferência do mundo islâmico na região cristã, na região em que Cristo andou, onde Moisés recebeu a tábua sagrada com o Velho Testamento. Então, foi esse ideal que fez com que os cristãos migrassem para o Oriente Médio a fim de combater todos os islâmicos, combater o reino de Saladin. Saladin é um grande sacerdote islâmico. Ele defendia a causa islâmica, e essa guerra justa trouxe para toda a concepção social e política dos cristãos um novo horizonte, um horizonte com capacidade de ter mais prestígio social, ter capacidade de ter lucro com as especiarias orientais, teve um contato com os livros de Aristóteles, a medicina oriental. Então, essa ida de uma justificativa de uma guerra justa, uma guerra contra a jihad, fez com que todos os cristãos e, portanto, toda a nobreza tivessem contato com um novo horizonte. Um horizonte marcado principalmente pela transição das mercadorias orientais para a Europa Central. Então, foi essa aula. Muito obrigado. Deixe o like, compartilhe e até a próxima.